A paz do Senhor, que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Nesta manhã, hoje é manhã de domingo, eu comecei a ler alguns versículos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro eu quero ler Romanos, capítulo de número 9 e versículo de número 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Nós vemos a liberdade absoluta da graça de Deus. O nosso Deus, Ele, através da sua infinita sabedoria, Ele começa a nos revelar, a nos orientar acerca do serviço que queremos na sua obra. Deus tem nos mostrado que através de promessas ao homem, que através da sua palavra, Ele nos deu as condições necessárias para sermos obedientes, para sermos vasos de honra, ou escolhermos a desobediência à sua vontade, aos seus estatutos, e nos tornarmos vasos de desonra. Em 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 20, 2 Timóteo 2,20, está assim escrito: ora, numa grande casa não há somente, repetindo, ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. Quando nós nos utilizamos na Bíblia, na linguagem de hoje, este mesmo versículo diz que numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pó e de barro, uns para serem usados sempre e outros algumas vezes na vida. Então, há vasos que Deus tem um compromisso maior e há vasos que, não se purifica, não se santifica, não sacrifica carne. Por isso que a Bíblia diz no versículo 21 de 2 Timóteo capítulo 2, que de sorte que se alguém se purificar destas coisas, se purificar daqueles que se afastam da sã doutrina, daqueles que vivem com falatórios profanos, daqueles que vivem no meio da impiedade, daqueles que causam dissensão e facção dentro da casa do Senhor, mas se investe em si, na doutrina, se livrar de contendas de palavras, aproveita para buscar a palavra, para se fortalecer diante do Senhor, este será um vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. E ainda diz: foge também dos desejos da tua mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Nós vemos, irmãos, a opção em sermos um vaso de honra ou um vaso de desonra dentro da casa de Deus. Nós temos a oportunidade de servir ao nosso Deus. Nós temos a oportunidade de termos uma maior comunhão, uma maior intimidade com o nosso Deus. Em Provérbios capítulo 16, e o versículo de número 4, diz que o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Nós temos um exemplo, querido, que dos 12 apóstolos de Cristo, um optou ser um vaso de desonra. Um optou em ser o filho da perdição. Foi um dos escolhidos, andou com Jesus,
ouviu os ensinamentos de Jesus, andou com o Mestre, mas não quis se purificar do sentimento da maldade. Entregou ao Senhor num ato de ambição por 40 moedas. Quantos não têm largado o seu chamado? Quantos vasos que outrora se pensava que eram vasos de honra dentro da casa de Deus se tornaram vasos de desonra porque foram levados a questões de intrigas, de contendas, de confusão? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 9, versículo 6, diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus. Isso é muito interessante. Mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. E foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci a Esaú. Porque diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia a quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de quem Deus se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ainda ele? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso de honra e outro de desonra? Nós vemos, através dessa alegoria do nascimento de Esaú e de Jacó, algo surpreendente. Ambos nasceram de uma só matriz, da mesma barriga, eram gêmeos. Todos estariam aptos, os dois, a serem bênção na mão do Senhor. Mas Esaú não valorizou aquilo que tinha recebido de Deus. Quantos não têm valorizado aquilo que o Senhor tem entregue em suas mãos, aquilo que o Senhor tem determinado, aquilo que o Senhor o procura abençoar? Nós vemos que Esaú entregou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E depois de ter empenhado a palavra, quando o seu irmão Jacó herdou a primogenitura, ele o quis matar. Porque só então caiu em si a besteira que tinha feito. Irmãos, Deus ele nos dá a oportunidade de chamarmos a sua atenção através do sacrifício diário, de colocarmos a carne no seu devido lugar, de buscarmos fazer a vontade do Senhor, de através de atos de misericórdia complementarmos a nossa chamada, através de uma fé inabalável, através de nos esforçarmos para fazer a vontade de Deus, para sacrificarmos a nossa vontade, nos tornemos vasos de honra, para ser usado por Deus a toda hora e a qualquer momento. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Este é o canal Sobrevivendo pela Fé. Este que vos fala é o seu irmão e amigo em Cristo, Pastor Nilson. E eu quero dizer a você que é inscrito no canal, deixa o teu comentário, deixa o like ou dislike. Nos ajuda a divulgar esta palavra. E você que ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho das notificações, deixa o teu like
e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fica com Deus.